Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aproveitando que os irmãos estão de pés, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10, nós vamos ler apenas o versículo de número 3. 10:3 do profeta Samuel, nos diz assim a palavra do Senhor. E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Betel, a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, eu sou grato a Deus por esta oportunidade, agradecer aos líderes do Kadosh, irmã Jaqueline, irmã Cassiane, irmão Ítalo, que nos fizeram um convite para estarmos aqui nessa noite, junto com os irmãos. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Neto, e missionária Elma. Que Deus abençoe a todos. Agradecer a minha esposa, que está aqui comigo nesta noite. Graças a Deus. E a todos os jovens que estão aqui, que tem sido uma bênção para nós. Deus trabalha das suas formas. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Queridos, o texto que agora acabamos de ler, peço que você redobre a sua atenção à palavra de Deus. Ontem nós falamos aqui sobre adoração, foi um culto muito abençoado. E falamos sobre reverência. Então redobre a sua atenção, não transite, não converse. Vamos apenas ouvir o que Deus tem para falar conosco. O texto que ora acabamos de ler é um texto que está inserido dentro de um contexto quando Saul foi ungido como rei de Israel. E este homem, segundo o que diz a própria Bíblia, o Senhor se apoderou dele, no versículo de número 6, e ele estava entre os profetas, ele profetizou. E Saul, lá na frente, já no capítulo 13, ele já começa a dar sinais de desobediência e de que não andaria conforme o desejo do coração de Deus. Mas nós não vamos falar sobre Saul nesta noite. Nós vamos focar apenas no versículo que nós lemos, porque diz que quando passares mais adiante, era o profeta Samuel falando com Saul. E chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel. Betel significa casa de Deus, lugar de adoração, lugar de nos derramarmos na presença do Senhor, lugar de reverenciarmos a sua santidade. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Quando nós extraímos esse texto de dentro do seu contexto, nós entendemos que dentro desse versículo existem 3 fases da manifestação de Deus. A primeira fase está representada pelo homem
que levava 3 cabritos. A segunda está representada pelo homem que levava 3 bolos de pão. E a última fase está representada pelo homem que levava um odre de vinho. E quando nós analisamos isso, a primeira fase, perdão se eu falar frase, irmãos. A primeira fase, ela representa o agir direto de Deus. Porque nós olhamos para o Antigo Testamento, e os cabritos aqui colocados, o homem com os 3 cabritos, eles representam exatamente os sacrifícios do Antigo Testamento. Porque na lei dos Levíticos, os cabritos eram oferecidos em sacrifício dentro do santuário. Não apenas cabritos, mas ovelhas, carneiros, bois, novilhos. Eles eram oferecidos em gratidão, em adoração, em pedidos de perdão. Então nós vemos a manifestação de Deus. Só, irmãos, que quando Deus se manifesta, ou quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, Deus se manifestava de uma forma assustadora. Deus se manifestava de uma forma potentosa. Era algo extraordinário. Lá no livro do Apocalipse, a palavra do Senhor, ela utiliza-se pelo menos de 3 figuras de linguagem ou figuras alegóricas, dizendo que a voz de Deus, ela é semelhante à voz de trombeta, voz de muitas águas e voz de arpista. Quando nós olhamos para um trovão, a maioria se assusta. Então, se nós formos ouvir Deus falar dessa forma, voz como voz de trovão, muita gente não vai querer ouvir a voz de Deus, porque vai se assombrar. Então, quando Deus vem no Antigo Testamento, lá no capítulo 19 do Êxodo, Deus marcou um encontro com o povo, e Deus disse assim: passem 3 dias, consagrando suas vidas, lavem suas vestes, os homens não toquem em mulheres, preparem-se, porque no 3º dia eu virei, e eu terei um encontro convosco. Quando chegou no 3º dia, no dia do encontro de Deus com o seu povo, o povo olhou para o monte estava fumegando, o monte estava estremecendo, relâmpagos e trovões saíam sobre o monte. Quando o povo olhou, disse assim: nós não vamos subir nesse monte. Moisés, vai sozinho, fala com o teu Deus. Veja só que o povo não diz que Deus é o Deus deles. Pode ler o texto lá de 19 de Êxodo. Eles dizem: fala com o teu Deus, e o que ele falar para você, nós obedeceremos, mas nós não vamos subir no monte. Mas de uma visão humana, de uma ótica humana, nós percebemos que os israelitas tinham razão de ter medo, porque eles olharam para o monte. Eu pergunto para você nessa noite, se você olhar para essas montanhas que nós temos aqui atrás, e você vê lá relâmpagos e trovões trovejando, relampejando sobre o monte, quem é que vai subir lá? Levanta a mão aí para me ver. Nós não vamos. Vai não, irmão Edson, porque quando chegar na metade do caminho você volta. Então, queridos, quando nós observamos isso, nós percebemos que a presença apoteótica de Deus, ela causa temor, ela causa medo. João, quando viu, disse: eu caí como morto aos seus pés. O povo não queria estar perto, estar próximo de Deus, porque quando ele vinha apoteoticamente, ele vinha poderosamente, ele vinha com toda a sua glória, com toda a sua presença. No livro de 1 Reis, quando Salomão inaugura o templo, a palavra do Senhor diz que a nuvem da glória de Deus, ela veio e ela encheu o templo, e quem estava do lado de dentro não podia sair, e quem estava do lado de fora não podia entrar, e os 120 sacerdotes que estavam ministrando sobre o altar, eles caíram com seu rosto em terra, e a glória de Deus tomou conta daquele ambiente.
Então, no princípio, a primeira fase que nós vemos desse texto, ela representa esse poder, essa apoteose de Deus, a forma como Deus vinha. E o povo tinha medo. E o povo estremecia. Aí nós vamos para a segunda fase. A fase onde aparece um homem com 3 bolos de pão. Essa segunda fase, ela representa a vinda do pão na terra. A segunda fase, ela é representada por aquele que um dia estufou o seu pulmão, fez forte a sua voz e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná do deserto e eles todos estão debaixo de uma sepultura, mas aquele que se alimentar de mim, esse terá a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para a segunda fase, nós vemos um período de tempo muito curto. Um período de tempo de apenas 3 anos e meio, onde Jesus se manifesta com 30 anos, ele inicia o seu ministério, ele trabalha nos 3 anos e meio curando, libertando, salvando, transformando, mudando, ressuscitando, dando vista aos cegos, curando leprosos e fazendo todo tipo de milagres e maravilhas. Então são 3 anos e meio manifestando a presença do pão na terra. E quando nós chegamos no capítulo 6 do Evangelho que escreveu João, nós olhamos para o texto, e Jesus naquele dia, ele se levanta, ele vai até a multidão, e ele faz o discurso mais pesado, e diz assim: vocês não estão aqui comigo, vocês não estão me seguindo porque vocês me amam. Vocês estão aqui porque eu multiplico o pão e dou comida para vocês. Olha que discurso, irmão. Isso é Jesus falando. Tem gente que acha que eu prego duro. Não viu nem João Batista chamar os irmãos de cobra ainda? E Jesus disse isso. Jesus disse: vocês estão aqui porque eu dou comida para vocês. Aí a Bíblia diz que um por um começou a se retirar. Eles começaram a sair, começaram a se retirar, começaram a se retirar. Aí Pedro correu e disse: Jesus, amigo, calma. Os teus discípulos estão indo embora. Veja só que não era qualquer pessoa que estava deixando Jesus, eram parte dos discípulos. Não, porque a gente, quando se fala em discípulos, as pessoas têm um contexto de apenas dos 12. Não, Jesus tinha muito mais discípulos. Só em Lucas 10 nós vemos mais 70. O texto diz: e ele enviou outros 70. Se ele enviou outros, porque já tinha enviado outros antes. Então, quando nós falamos de discípulos, ele tinha muito mais discípulos. E os discípulos começam a ir embora. Pedro corre e diz: Jesus, os teus discípulos estão te abandonando, eles estão indo embora. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: queres tu também ir com eles? Aí Pedro olhou e disse assim: oh Jesus, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo assim: para quem iremos nós, se só tu tens o pão para alimentar a nossa alma? Para quem nós iremos, se não existe outro pão a não ser o pão vivo que desceu do céu? E este pão está aqui nesta noite, e este pão é Jesus Cristo, que entregou o seu corpo para ser machucado e torturado por nós na cruz do Calvário. A segunda fase é a fase do pão, é a fase do alimento, da palavra. E também o apóstolo João, ele entende isso no início, no primeiro capítulo. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele não apenas estava, mas ele era Deus. E
E nos versículos posteriores ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E eu acho interessante que o único evangelista que usa a palavra princípio é João. Ele não usa início e nem começo, ele usa princípio. Ele fala isso no capítulo 1 de João, ele fala isso no capítulo 2, quando Jesus inicia o seu ministério. Nós, quando pregamos, falamos que Jesus iniciou o seu ministério em Caná da Galileia, mas no texto não diz que ele iniciou, diz que ele principiou. E lá na primeira epístola que João também escreve, no capítulo 1 e no versículo 1, ele também diz: aquilo que nós vimos no princípio, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram. Ele fala 3 vezes, fora as outras que eu não lembro, de princípio. E ele é o único evangelista que usa esse termo princípio. Os demais usam início ou começo. E a gente tem que ter curiosidade, quem é estudante da Bíblia tem que ter curiosidade para saber por que ele usou termos diferentes. E quando nós vamos estudar a etimologia das palavras, ou seja, a ciência que dá origem às palavras, nós vamos aprender que a palavra princípio, ela vem do latim, uma língua morta hoje. E quando nós olhamos para a palavra princípio, quem não pulou o muro da escola, quem está estudando, quem já estudou, talvez vai lembrar do que eu vou dizer aqui. Quando nós estudamos português, a língua portuguesa, nós aprendemos sobre a formação de palavras, e tem lá o tal do prefixo, o sufixo e o infixo. É aquilo que está no meio, no início, no meio e no final da palavra. O prefixo da palavra princípio é P-R-I-N, prim. E quando nós vamos para o latim, que nós estudamos a etimologia das palavras, essa palavra, ela dá a ideia de voltar ao começo. Então, por que João usa o termo princípio e não começo e nem início? Porque ele diz assim: no princípio era o verbo. E quando nós olhamos para o princípio, no princípio Deus criou os céus e a terra. E quando nós olhamos para o princípio, Deus plantou um jardim no Éden, no princípio. E quando nós olhamos para o princípio, o homem habitava em perfeita comunhão com Deus. Então, quando João diz assim, no princípio, ele está dizendo para mim e para você: volte para o princípio, volte para o jardim, volte para o início, porque lá tem a adoração perfeita, porque no princípio tem comunhão, no princípio tem intimidade perfeita com Deus. A palavra, o alimento, o pão vivo que desceu do céu. Mas quando nós olhamos para o último homem, o primeiro levava 3 cabritos. A primeira fase, Deus se manifestando da sua forma poderosa. O segundo leva 3 bolos de pão. Pão representa a segunda fase, a presença do pão vivo que desceu do céu no meio do seu povo. Mas o terceiro, ele leva um odre de vinho. E a terceira fase do homem que leva um odre de vinho representa a presença do Espírito Santo no meio do seu povo. Pastor, mas não são 3 que formam um sim? Por que as fases são diferentes? Porque quando Deus começou a manifestar a sua glória no princípio, como eu iniciei falando, os homens ficaram com medo. Quando o pão veio na terra, o pão teve que ser pisado, amassado, morto e ressuscitado. Para que na terceira fase, o Espírito Santo descesse com a sua presença gloriosa. Irmãos queridos, a primeira fase é a fase do Antigo Testamento, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, do tabernáculo, aonde os homens não podiam entrar para adorar a Deus, a não ser o único que entrava no lugar santíssimo, que era o sumo sacerdote. Na segunda fase, ele veio para os que estavam perto dele.
ele ganha discípulos, ele faz discípulos, ele incendeia o coração dos discípulos. Mas na terceira fase, os discípulos que foram incendiados em Atos 2, agora eles vão incendiar o mundo. E quando Paulo chega numa determinada cidade, se eu não me falei memória, foi em Éfeso, as pessoas disseram assim: aqueles que perturbam o mundo, eles chegaram também no meio de nós. É interessante, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, este livro, que é o livro mais lido e mais vendido do mundo, as pessoas insistem em dizer que isso aqui é mentira. As pessoas insistem em dizer que isso aqui não vale nada. As pessoas insistem em zombar da palavra de Deus. Pessoas aí na internet queimando Bíblias, urinando em cima, fazendo fezes em cima da palavra de Deus. Eles zombam. E eles dizem: mas isso não é nada. Só que você não pode entrar com esse nada na Coreia do Norte. Você não pode entrar nas ruas do Paquistão com esse nada na mão. Você não pode entrar nas ruas do Quênia com esse nada na mão. Você não pode entrar na Eritreia, no Azerbaijão, no Afeganistão, no Irã, no Iraque, no Egito. Você não pode entrar no Laos, no Butão, na República do Congo. Você não pode entrar na Ilha de Páscoa com esse nada na mão. Porque o que as pessoas dizem que não é nada, transforma a vida de pessoas. O que as pessoas reputam em nada, dizem que não é nada, dizem que não serve para nada, Deus usa esta palavra para transformar vidas, para mudar atitudes, para mudar corações. Aleluia. Tem muita gente aqui, como o irmão Edson já testemunhei ainda há pouco, que uma hora dessa, há anos passados, o camarada estava só pólvora, estava só cinza, estava só miséria, cheio de cachaça, cheio de maconha, cheio de droga na cabeça, nas veias, estava fedendo a pecado, fedendo a prostituição. Mas esta palavra encontrou a sua alma, esta palavra encontrou a sua vida, esta palavra veio de encontro com o nosso coração e mudou a nossa história. Queridos, quando Jesus é assunto ao céu, 40 dias depois de ter ressuscitado, ele sobe e 10 dias se passam, ou seja, da ressurreição até a descida do Espírito Santo são 50 dias. E quando o Espírito Santo desce, o Espírito é derramado sobre 120 pessoas. E essas 120 pessoas, elas entenderam o que o homem com odre de vinho queria com elas. Você sabe por que tem muita gente que vem para a igreja e o culto dele? Porque Deus não assiste culto coletivo. Deus não está aqui olhando o nosso culto coletivo. Ele está olhando o meu culto, o seu culto, o seu culto, o seu culto. Ele está assistindo o culto individual. Porque eu posso estar perto ali do Juliano e eu estou dando glória a Deus, e o Juliano de Godela do meu lado, e o Juliano não está cultuando não, mas eu estou. Aí se Deus assistir culto coletivo, tem gente que vai ser abençoado sem ter buscado. É aquele famoso que vai de reboque, né? E Deus não assiste culto coletivo, ele assiste culto individual. Aí tu olha para o lado do irmão, o irmão está glória a Deus, aleluia, o irmão está chorando, o irmão está se derramando, e tu está aí pensando o que tu vai fazer amanhã, mexendo no celular, brincando de ser crente, e tu não sabe por que as coisas não andam na tua vida. Você não sabe por que as coisas não vão para frente na tua história. Aí quando você olha para a vida de um crente, cheio do odre de vinho, ele chora,
ele canta, ele se alegra, ele glorifica, ele adora. Ele não vem para a igreja para conversar, ele não vem para a igreja para mexer em celular, ele não vem para a igreja para ficar apenas perdendo tempo. Ele veio para cá porque ele entendeu que um dia o convívio desceu do céu, mas quando o convívio voltou do céu, ele derramou o seu Espírito Santo, ele derramou a sua glória, ele derramou a sua presença, e ele encheu os 120 crentes que incendiaram todo o Evangelho. E este Evangelho chegou até entre nós aqui, e nessa noite Deus está perguntando: aonde estão aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo? Aonde estão aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia, aleluia. Tem muita gente religiosa no nosso meio. Tem muita religiosidade no meio da igreja. E quando eu digo no meio da igreja, eu estou falando de nós, contexto Assembleia de Deus, 77 em Rio Maria. Eu estou falando da igreja em contexto geral. Porque tem pessoas que não vivem uma vida para Deus, mas ele faz o papelzinho dele bonitinho, pastor Neto. Ele vem para os cultos, ele toma ceia, mas ele não tem vida com Deus. Você pergunta: irmão, por que tu não veio para o culto de ensinamento? Estava cansado. Mas o cansado dorme 11 horas, 11h30 da noite. Eu não entendo que cansaço é esse. Porque eu, quando estou cansado, 9 horas eu estou pulando fora, meu amigo. Porque quando você entende que o homem do odre divino, que é tempo, é essa fase que a igreja está vivendo. Enquanto você não entender que a fase agora é do derramar do Espírito, você vai continuar tendo um culto morto. E aí Deus pode olhar para você e falar a mesma frase que ele falou para Caim. Porventura, se você não fizer o negócio certo, não haverá para ti remissão? É só fazer o que é certo. É só você entender que você é vaso. Só que você é vaso de barro. Como está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esses tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso é de barro. O tesouro está dentro de nós. Mas a excelência do poder continua sendo dele. Aleluia, aleluia. A presença que faz a diferença é a presença dele, a presença desses meninos, dessas meninas que cantam aqui. Eu falei ontem: não adianta você cantar bonito, você ser afinado, você conseguir sextavar ou gravar, fazer a mesma na voz. Não adianta você alcançar uma altura vocal lá em cima. Não adianta se o homem do homem divino não estiver dentro de você. Se você cantar só com a sua voz, você só vai tocar mente nas pessoas. Mas se você cantar com o nome divino dentro de você, você vai transformar vidas, você vai transformar corações. Aleluia. E nós estamos vivendo uma escassez de pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo requer tempo. Ser cheio do Espírito Santo requer renúncia. Tem gente que é doido para ser crente, mas ele não consegue renunciar à cachaça dele. Tem gente que é doido para ser crente, mas ele não consegue abandonar o cigarro, a prostituição, a imoralidade, a pornografia. Tem gente que até vem para a igreja, que ele até congrega, mas ele diz assim: não, ser crente agora não. Por quê? Porque eu não consigo deixar certos hábitos. É porque ser cheio do Espírito Santo requer renúncia. Ser cheio do Espírito Santo requer renúncia. Pedro era um camarada covarde, medroso, que negou Jesus para uma empregada. Mas depois que o homem do odre divino passou na vida dele,
quando, segundo o historiador Flávio José, quando foram crucificar Pedro, ele olhou e disse assim: eu não mereço morrer como meu Senhor morreu. E veste a cruz, colocaram a cruz de cabeça para baixo e crucificaram ele. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava no direito nem de morrer como Cristo morreu, porque agora ele tinha a alegria do Espírito Santo na sua vida. Agora ele era um homem cheio do Espírito Santo, que entendia o que é ser cheio do Espírito Santo. E nesses últimos dias nós estamos cuidando de tudo, irmão. A gente cuida em como ganhar dinheiro. Não é pecado, viu? Se estiver sobrando lá, pode mandar para casa. Eu sei. A gente está preocupado com a saúde, que também não é pecado de jeito nenhum. Não me entenda mal, pelo amor de Jesus Cristo. Faça a sua dieta, faça a sua corridinha, faça seus exercícios, não é pecado. Porque se fosse pecado, Paulo não tinha dito assim: o exercício físico para pouco aproveita. Para pouco, então, serve para alguma coisa. Agora, se ele dissesse para nada aproveita, aí não podia. Mas como ele disse que para pouco aproveita para alguma coisa. Para quê? Para manter a saúde. Então, nós fazemos dieta. A gente corta a janta, tira a comida com sal, tira a comida com açúcar, tira o óleo. Compra um sal mais caro, um açúcar mais caro. Paga uma academia. Nada disso é errado. Só que você cuida do corpo, você cuida das suas finanças, você cuida do seu psicológico. Mas deixa eu perguntar para você: como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma? Qual é a dieta espiritual que você tem feito? Você tem se abstido dos seus pecados? Você tem renunciado a si mesmo? Sabe aquele texto lá de Mateus capítulo 16, versículo de número... É o 14 ou 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aí a gente vai lá para o grego e para o hebraico para ajudar a gente a melhorar a nossa inteligência. Aí a gente olha lá, está escrito assim: seguir a Cristo. O termo significa pisar nas suas pegadas. Negar-se a si mesmo e seguir a Cristo é pisar nas suas pegadas. Como é que está a sua alma? Como é que está a sua dieta espiritual? O que você tem feito para Deus? Famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos, filhos estão sendo destruídos. A igreja está sendo derrotada em muitas áreas, porque esqueceram-se que a igreja precisa, acima de tudo, da presença do Espírito Santo. O seu casamento vai continuar fracassado se o odre de vinho não entrar na sua família. Seus filhos continuarão na imoralidade, na prostituição, na pornografia, nos vícios, se o Espírito Santo não habitar dentro da sua casa. A igreja continuará tendo cultos frios e mornos se você não entender que o Espírito Santo é prioridade na sua vida. E nós precisamos inflamar uma geração com a presença de Deus. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Se coloque de pé, por gentileza. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar? Se houver, saia do seu lugar, vem aqui, dê um sinal com a mão. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Tem alguém que deseja tomar uma decisão hoje? Você que é crente mesmo, mas você está vivendo uma vida de mediocridade dentro da igreja. E você quer nessa noite tomar uma decisão diferente e dizer: Jesus, eu preciso do teu Espírito Santo.
Eu preciso viver uma vida diferente. Eu estou vivendo uma vida medíocre. Eu troco a tua casa por coisas banais do mundo. Eu troco a tua presença por uma partida de futebol. Eu troco a tua presença por, sei lá, qualquer outra coisa deste mundo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero mudança. Se tiver alguém, vem aqui que eu quero orar por você, mas seja breve, porque estamos em cima da hora. Glória a Deus. Eu não vou insistir. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Jesus, eu creio que vidas serão transformadas, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. E eu oro, Jesus, para que nós tenhamos uma igreja santa, uma igreja que viva a tua palavra e que seja uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Renova a tua igreja nessa noite, Jesus. Renova o teu povo. E que esta palavra permaneça gravada e escrita na tábua do nosso coração. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite.